Meditação da lua cheia, Sol no signo de Leão. Este mês vamos refletir sobre o quinto trabalho de Hércules, que é associado ao signo de Leão. A nota-chave para o signo de Leão é: eu sou aquele e aquele sou eu. O signo de Leão é associado ao Sol e ao fogo e ao despertar da consciência. Na vida cotidiana, ele é conhecido por suas características de generosidade e afeto. Entretanto, mais do que qualquer outro signo, ele também é propenso ao egocentrismo, egoísmo e extravagâncias. A vontade de iluminar de Leão o impulsiona para atingir o autoconhecimento e a autopercepção. A vontade de reger e dominar o leva a obter o controle sobre a personalidade. Essas qualidades desenvolvidas no nível avançado permite a Leão expressar sua verdadeira identidade espiritual. Os raios associados a Leão são o raio 1 da vontade e poder e o raio 5 da sabedoria concreta e ciência. O raio 1 confere a Leão características de liderança. No nível avançado de desenvolvimento, a vontade e o poder pessoais são cedidos e o que prevalece é a vontade e poder divinos. Então, essa energia age como um catalisador para romper formas antigas que já não são mais úteis e permitir que novas formas surjam. O raio 5 da sabedoria concreta e ciência busca trazer os conceitos abstratos divinos para o mundo físico concreto, para que pessoas comuns possam compreendê-los. No nível avançado, quando o Leão já estiver aprendido a usar as ideias divinas, ele estará apto a dar sua contribuição para a sociedade através de sua própria autoexpressão criativa. O símbolo de Leão é representado como uma figura gráfica simples, retratando a figura de um leão, sua crina, coluna e parte do coração. O oposto polar de Leão é Aquário. Aquário, um signo de ar, tem seu foco em valores e ideias, e no nível avançado, a vida é vista como um campo de serviço consciente à humanidade. Ao explorar essas qualidades de Aquário, Leão é levado a entender que ele não é o centro, mas uma expressão integrada da vontade coletiva. Seu desejo deve ser o desejo de servir. O governante ortodoxo, bem como o esotérico de Leão, é o Sol. O Sol transmite o raio 2 do amor e sabedoria. Se considerarmos uma espiral evolucionária para representar nossa trajetória evolutiva, percebemos que à medida que evoluímos espiritualmente, o foco de nossa atenção muda. No início, quando estamos centrados na personalidade, expressamos as características desse nível de consciência. Ao despertar para a personalidade da alma, começamos a expressar também as características da alma. No nível mais elevado,
quando o nosso foco está finalmente centralizado na alma, expressamos então plenamente as características da alma. Sabemos que o Sol é o centro do nosso sistema solar e todos os outros planetas giram em torno dele. Quando o Leão ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento, com foco centrado em sua personalidade, sob a regência ortodoxa do Sol, ele expressa uma grande necessidade de atenção e de ter domínio sobre as pessoas em seu ambiente. É como se tudo girasse em torno dele. Quando sua consciência se eleva, ele permanece sob a regência do Sol, porém em seu aspecto esotérico. As características do Sol que ele agora expressa são imbuídas das energias mais elevadas de Netuno, que é o agente velado pelo Sol. Netuno purifica o ego e dissolve tudo o que bloqueia a expressão do puro amor de Cristo. Isso o torna um veículo consciente da vontade criativa do grupo. Dessa maneira, Leão não se vê mais como centro. Ele agora é uma expressão fixa e integrada da vontade coletiva. O quinto trabalho de Hércules, a morte do leão de Nemeia. O grande ser que presidia no interior da Câmara do Conselho do Senhor discutia o plano de Deus para todos os filhos dos homens que são os filhos de Deus. O mestre permanecia à sua direita e ouvia suas palavras. Hércules descansava de seu trabalho, e o grande ser que presidia observava o cansado guerreiro e seus pensamentos. Ele disse então ao mestre: agora se aproxima o momento de um árduo trabalho. Este homem, que é um filho do homem e ainda assim um filho de Deus, precisa estar preparado. Que ele verifique bem as armas que possui, que ele ilustre seu escudo e mergulhe suas lanças numa infusão letal, pois terrível é o trabalho que o espera. Que ele se prepare. Mas Hércules, descansando de seu trabalho, desconhecia a prova à sua espera e sentia-se forte e com coragem. Diante do quinto grande portão estava Hércules, armado até os dentes com todas as armas de guerra. E enquanto ele lá estava, os deuses observavam seus passos firmes, olhar decidido e mãos preparadas. Porém, no fundo de seu coração havia dúvidas. Que estou fazendo aqui? Disse ele. Qual é a próxima prova e por que razão procurei passar por este portão? E então ele esperou, esforçando-se para ouvir uma voz que o respondesse. Que faço eu aqui, ó mestre de minha vida, armado com esse armamento de guerra? Um clamor de profunda angústia então soou. Ó Hércules, teus ouvidos externos não responderam a esse chamado, e contudo o ouvido interno conhece bem a necessidade. O povo de Nemeia procura a tua ajuda. Eles estão em profunda angústia. Notícias de tuas proezas se espalharam,
Eles te procuram para que mates o leão que devasta suas terras e sacrifica seus homens. Então, é do leão esse som selvagem que eu ouço? Exclamou Hércules. O mestre lhe disse: vai, procura o leão que devasta as terras que se estendem além do quinto portão. O povo dessa terra devastada vive silenciosamente com as portas trancadas. Eles não ousam sair para suas tarefas e cultivar suas terras. De norte a sul, de leste a oeste ronda o leão e apodera-se de todos que cruzam seu caminho. E Hércules, com o ouvido atento, respondeu ao chamado. Próximo ao grande portão, ele depositou seu armamento de guerra, retendo para seu uso, além de seu arco e flecha, apenas um bastão que cortara com suas próprias mãos de uma árvore nova e verdejante. O que estás fazendo agora e onde estão tuas armas? O armamento é pesado, retarda meus passos e impede que eu avance no caminho. Não precisarei de nada além de meu forte bastão. Com ele e meu coração destemido, seguirei meu caminho à procura do leão. Avisai ao povo de Nemeia que estou a caminho e que acabem com o medo. De um lugar ao outro, andou Hércules à procura do leão. Ele encontrou os habitantes de Nemeia escondidos atrás de portas fechadas, à exceção de alguns poucos que se aventuravam a sair devido à necessidade ou desespero. Eles cumprimentaram Hércules com alegria a princípio e depois com dúvida, ao ver que ele viajava desarmado, com pouco conhecimento sobre os hábitos do leão e com apenas um frágil bastão de madeira. Onde estão tuas armas, ó Hércules? Não tens medo? Por que procuras o leão desarmado? O leão é forte e feroz e já devorou muitos homens. Por que te arriscas? Silenciosamente, sem responder, o filho do homem, que era o filho de Deus, prosseguiu seu caminho, seguindo o rastro do leão e acompanhando o som de seu rugido. Onde está o leão? Perguntou Hércules. Uma resposta surgiu. Está aqui. Não, está lá, disse uma outra voz de medo. De forma alguma, dizia uma terceira voz. Ouvi-o rugir selvagemente na montanha esta semana. Eu também, acrescentava outra voz. Eu vi seu rastro numa trilha por onde passei. Por isso, Hércules, ouve minha voz e segue-o até sua toca. E assim, Hércules prosseguiu seu caminho, com medo, entretanto destemido, sozinho, contudo não solitário, pois pelo caminho havia outros que acompanhavam seus passos com esperança e temor. Durante longos dias e noites, ele procurou o leão pelo caminho, procurando atentamente ouvir o rugido do leão. De repente, ele viu o leão. Na extremidade de um espesso arbusto, lá estava ele. Vendo que um inimigo que não demonstrava medo se aproximava, o leão rugiu. As árvores tremeram ao som de seu rugido, os habitantes de Nemeia fugiram,
e Hércules permaneceu imóvel. Ele agarrou seu arco e flechas e com mão firme e olhar treinado atingiu o ombro do leão. Porém, a flecha caiu ao chão sem perfurar o leão. Ele continuou e lançou uma flecha após a outra até não lhe restar sequer uma. Então, rugindo furiosamente, o leão caminhou em sua direção, lançando o arco ao chão. O filho do homem, que é um filho de Deus, gritando intensamente, correu de encontro ao leão, bloqueando seu caminho. Espantado diante de uma proeza que ele jamais vira, de súbito o leão deu meia volta e correu para uma moita nas partes rochosas do caminho. E assim os dois continuaram até que subitamente o leão desapareceu e não mais foi visto ou ouvido. Hércules parou no caminho e permaneceu em silêncio. Ele averiguou todos os lados, segurando firme em sua mão o bastão. Foi então que Hércules deparou-se com uma caverna de onde partiu um vigoroso rugido, um som estridente e selvagem que parecia preveni-lo que se ele ali entrasse, perderia sua vida. Hércules gritou para o povo da terra: "Encontrei o leão, aguardai e verás o que farei." E Hércules, que é um filho do homem e contudo um filho de Deus, entrou na escura caverna. Ao sair do outro lado para a luz do dia, não encontrou o leão. E ali parado onde estava, ouviu o leão às suas costas. "Que farei?" pensou ele. "Esta caverna tem duas aberturas e enquanto eu entro por uma, o leão sai pela outra e entra por aquela por onde acabei de passar. Que farei? Minhas armas não me servem. Como eliminar este leão para salvar o povo de suas garras?" Enquanto ele olhava ao redor procurando uma solução, ele viu algumas pilhas de toras e gravetos caídos. Puxando-os e arrastando-os com toda a sua força, ele bloqueou ambas as saídas, mantendo-se dentro da caverna com o leão. E então ele o encarou. Com as mãos nuas, agarrou o leão e apertou seu pescoço, sufocando-o. Os rugidos, que eram um misto de ódio e terror, tornaram-se cada vez mais fracos. Seu corpo enfraquecia, mas Hércules não cedia. E assim, sem armas, com suas próprias mãos e sua imensa força, Hércules matou o leão. Hércules então retirou-lhe a pele e mostrou-a ao povo do lado de fora da caverna. O povo então clamou: "O leão está morto. Podemos agora viver e cultivar nossas terras, plantar as sementes necessárias e caminhar juntos em paz. O leão está morto e grande é nosso libertador, o Filho do Homem, que é um filho de Deus e que se chama Hércules." E assim, Hércules retornou em triunfo àquele que o enviara a Nemeia
para testar sua força, servindo à necessidade daqueles que estavam em profundo sofrimento. Ele colocou a pele do leão aos pés daquele que era o mestre de sua vida e teve permissão para usá-la em substituição à velha e gasta que possuía. O trabalho foi cumprido. Agora o povo está livre. Não há mais medo. O leão está morto. Com minhas próprias mãos eu o matei. Mais uma vez, ó Hércules, mataste um leão. Mais uma vez o estrangulaste. O leão e as serpentes têm que ser mortos uma vez e depois mais uma vez. Bom trabalho, meu filho. Vai e descansa em paz entre aqueles que libertastes do medo. Terminado está o 5º trabalho. Vou notificar o grande ser que preside, aquele que espera na câmara do conselho do Senhor. Descansa em paz. E da câmara do conselho soou uma voz que dizia: Eu sei. Reflexão sobre o 5º trabalho. Depois de um trabalho relativamente simples, sem grandes desafios em Câncer, Hércules agora entra no signo de Leão com um grande desafio: matar o leão de Nemeia, que devastava o país e sacrificava seus habitantes. O signo de Leão é o primeiro dos 4 signos de luta no plano físico. O leão pode ser visto sob 2 perspectivas: o leão que causa destruição e o leão que lidera e leva salvação aos necessitados. Na Bíblia, há 2 trechos que expressam esse conceito. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, relata: O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O livro de Apocalipse, no capítulo 5 e versículo 5, menciona: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Hércules, o aspirante, representa a alma. O leão da tribo de Judá, aquele que deve reger. O leão de Nemeia representa a personalidade coordenada e dominante do aspirante. A personalidade inclui os corpos físico, emocional e mental inferior. Apesar da personalidade marcante representar um ponto no desenvolvimento do indivíduo, no qual ele possui coordenação de seus veículos inferiores, ela também causa muito sofrimento devido ao seu egoísmo e instinto de autopreservação. Em Leão, vemos a mente cósmica abstrata expressando-se no indivíduo através da mente racional inferior. O tempo é chegado em que esse aspecto inferior tem que ser sacrificado para que a pequena mente do homem possa ser subordinada à mente universal. Para que isso ocorra, a personalidade tem que ser dominada. Usar a pele do leão simboliza ter o domínio sobre o animal. A ideia geral é que o leão da tribo de Judá
que representa a verdadeira identidade espiritual, deve prevalecer sobre o leão do eu pessoal ou personalidade. A caverna é um símbolo do cérebro e da mente humana. A glândula hipófise, do ponto de vista fisiológico, é dividida anatomicamente e funcionalmente em duas partes distintas. Um lobo frontal, que tem relação com a mente racional, e um lobo posterior, que tem relação com a natureza emocional. É nessa caverna que o leão da personalidade desenvolvida se esconde, e é nela que o Deus Sol Hércules tem que lutar e vencer. Entretanto, para subjugar o leão da personalidade à vontade da alma, ele teve que fechar as aberturas da caverna e deixar para trás todas as armas, incluindo o bastão que ele mesmo fez. O bastão simboliza o egoísmo e o instinto de autopreservação da personalidade. O trabalho é interno. O encontro entre o eu superior e o eu inferior ocorreu no interior da caverna e ninguém presenciou. Hércules venceu e expressou sua verdadeira identidade espiritual. Então, ele obteve o reconhecimento do povo, que o saudou como seu herói. Vamos nos preparar para a meditação. A lua cheia de Leão é muito importante do ponto de vista da hierarquia espiritual do nosso planeta. De acordo com a sabedoria eterna, foi durante a lua cheia de Leão que Sanat Kumara, o ancião dos dias, reconheceu a hierarquia espiritual do nosso planeta como governo espiritual que conduz a humanidade. Essa é uma lua cheia de reconhecimento da identidade espiritual. O antigo mantra de Leão, "Eu sou aquele e aquele sou eu", expressa essa particularidade. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Respire de maneira suave e rítmica. Libere toda a tensão e preocupação. Focalize no ponto entre as sobrancelhas. Mantenha por um instante o foco de sua atenção nessa região. Perceba que seu corpo emocional, mental e físico vão ficando cada vez mais relaxados. Mantenha o foco em sua mente. Perceba como sua consciência se expande e alcança os reinos espirituais de amor e sabedoria. Agora, identifique-se com seu eu verdadeiro, sua alma, sua verdadeira identidade. Una sua alma com as almas de todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo
Em seguida, visualize a alma desse grupo se unindo com a alma una da humanidade. Agora, alinhe-se com as forças que apoiam a evolução da humanidade, com a energia do Logos Solar, o grande centro de amor e sabedoria, com a força espiritual do Sol, irradiando a energia do raio 2, do amor e sabedoria. Alinhe-se também com o fluxo de energia da constelação de Leão e tente visualizar essa constelação com suas inúmeras estrelas brilhando nos céus. Perceba seu fluxo de energia entrando em nosso sistema solar através do Sol. Em seguida, medite sobre a nota-chave do signo de Leão. Eu sou aquele e aquele sou eu. Vamos então saudar a hierarquia espiritual do nosso planeta, a Loja dos Mestres, a grande fraternidade branca, que constitui os mestres da sabedoria, aqueles seres que atingiram a perfeição na sua evolução humana e escolheram conduzir e ajudar a humanidade. Vamos saudar aos 7 Corãs dos raios e 7 cabeças dos Ashirams. Visualizemos os Ashirams dos raios como grande centro de energia, como uma esfera de luz radiante, magnética e presidida pelo Cristo. Saudação ao Mestre Moria, no centro da esfera do Ashiram do raio 1, emanando a luz vermelha da vontade e poder. Saudação ao Mestre Kuthumi, do centro da esfera do Ashiram do raio 2, emanando a luz azul índico do amor e sabedoria.
Saudação ao Mestre Paulo de Venezia, do centro da esfera do Ashram do raio 3, emanando a luz verde da inteligência ativa. Saudação ao Mestre Serafim Bey, do centro da esfera do Ashram do raio 4, emanando a luz amarela dourada da harmonia através do conflito. Saudação ao Mestre Hilarion, do centro da esfera do Ashram do raio 5, emanando a luz radiante laranja da sabedoria concreta e ciência. Saudação ao Mestre Jesus, do centro da esfera do Ashram do raio 6, emanando a luz rosa da devoção e idealismo abstrato. Saudação ao Mestre Rakoxe, do centro da esfera do Ashram do raio 7, emanando a luz radiante violeta da ordem e magia cerimonial. Saudação aos 3 grandes senhores, Manu, Bodhisattva, Mahachohan, que formam um triângulo de síntese. Saudação aos 3 Budas da criatividade, Sanaka, Sananda e Sanatana. Saudação ao nosso Mestre interno, que está dentro do nosso coração. Elevemos nossos pensamentos a Shambhala, o centro onde a vontade de Deus é conhecida. E com reverência, gratidão e humildade, vamos em grupo nos sintonizar com a energia de Sanat Kumara, a emanação do Logos planetário, no centro de Shambhala. Momento da lua cheia. Agora vamos permanecer em meditação.
permita que sua consciência gradualmente retorne ao mundo físico. Digamos juntos: estamos unidos em teu nome. Senhor Maitreya, esteja conosco. Se os seres humanos realmente conhecessem sua verdadeira identidade, os problemas no mundo seriam muito reduzidos. Vamos afirmar a natureza de nossa identidade e empenharmos para comunicar esse senso de identidade interior da alma e espírito aos nossos semelhantes. Vamos encerrar abençoando a humanidade com a grande invocação e com o soar da palavra sagrada Om 3 vezes. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Namastê.